gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo na leitura do início do culto, a leitura oficial, que é Romanos, capítulo 1. Aos olhos do Pai, Romanos, capítulo 13. você é uma obra-prima. Glória a Deus. Ele Amém. planejou. Está feliz com Jesus? Diga amém. Com o Espírito Santo, diga glória a Deus. Romanos 13, verso 1. Os seus cabelos Toda a alma desenhou esteja sujeita cada às autoridades superiores, num toque de porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E aqui, pensando, quando o pastor Fantoni estava lendo esse texto no início do culto, que é um texto da maior grandeza, das Escrituras. Eu, ao longo da minha caminhada, fui aprendendo a nossa vida, o eterno aprendizado. Feliz é aquele que está aprendendo, amém? Se consertando, se ajustando diante de Deus, diante da sua palavra. O nosso maior problema é estarmos enganados acerca de nós mesmos. O maior problema do homem é estar enganado acerca de si mesmo. Muitas vezes achamos que estamos agradando o Senhor com aquilo que estamos fazendo, quando Deus não está se agradando daquilo que nós fazemos. A gente sabe muito bem de Mateus capítulo 7, versículo 14, que Jesus diz que muito naquele grande dia em que nos encontraremos com Ele, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos. Quando Paulo fala todos, ele está incluindo todos os cristãos. Nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestar contas. Tudo será revelado. Os segredos dos corações virão à luz. Tudo que foi feito no oculto será revelado. As pessoas injustiçadas hoje dentro da casa de Deus, Deus fará justiça. Deus fará justiça. O juiz de toda a terra fará justiça, disse Jesus em Mateus 18. Aleluia, Ele fará justiça. Amém, irmãos? Nós precisamos nos enxergar à luz da palavra. Se a palavra de Deus não estiver em nós, nós estamos em trevas. Se a palavra de Deus não estiver em nós, nós estamos na escuridão. Não importa quantas campanhas você já veio na igreja. Não interessa quantos anos você tem de crente. Você tem que estar, aleluia, vivendo a palavra de Cristo na sua vida. Só tem um grupo de pessoas que é temido no inferno, reconhecido pelos demônios. Aqueles que estão vivendo a palavra, estão na palavra, estão pregando a palavra, falando a palavra, anunciando a palavra, sonhando para ver se a sua vida está conforme a palavra. Esse grupo, o inferno todo estremece. E quando eu falo para os irmãos que esse capítulo 13, verso 1, é um texto da maior grandeza e nós deixamos de lado muitas vezes, é porque o assunto mais importante da Bíblia se chama governo de Deus. Deus tem um governo. Tudo que Deus faz está centrado nele, porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele reina soberano, aleluia, assentado no trono de glória, acima de tudo, de todos que a gente possa imaginar. Isaías 57, 15 diz: Eu sou o Senhor que habito no alto e sublime
governo de Deus. O governo de Deus é a coisa que mais Deus leva a sério, irmãos. O mais alto princípio do seu governo é a sua manutenção. Deus não vai deixar com que o seu reino fique bagunçado. Não vai deixar mesmo, não. Deus vai usar até, se for preciso, o seu poder máximo para manter o seu governo. E quando é que o reino de Deus, entre aspas, está ameaçado? Entre aspas, quando surge rebelião, quando surge insubmissão. E a rebelião e a insubmissão não é o princípio de Deus, é o princípio de Satanás. Existem dois princípios que governam o mundo: o princípio de Cristo e o princípio de Satanás. O princípio de Cristo é o princípio da obediência. O princípio de Satanás é o princípio da rebelião. Infelizmente, para nossa tristeza, muitos de nós estamos vivendo o princípio de Satanás, que é o princípio da rebelião, da oposição, da insubmissão às autoridades que Deus constituiu. Quando o anjo de luz, a estrela da alvorada, chamado Lúcifer, ele intentou contra Deus. Isaías capítulo 14, versículo 15 diz: Tu, ó estrela da alva, tu que debilitavas as nações, que disseste no teu coração: subirei ao mais alto dos céus, e farei meu trono acima do Altíssimo, e serei semelhante a ele. Contudo, for-te lançado no mais profundo do abismo do inferno. Isaías nos revela na palavra de Deus a queda do arcanjo, aquele que um dia esteve diante de Deus. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim da guarda, ungido para proteger, que os tamborins foram criados para ele, que ele andava no meio das pedras afogueadas, mas o orgulho entrou no coração dele e ele se ensoberbeceu. O que causou a queda de Satanás, irmãos, não foi ele se levantar necessariamente contra Deus, mas antes disso o orgulho, a soberba, a vaidade que entrou no seu coração. Deus julgou e condenou a rebelião em Lúcifer, e ele deixou de ser um arcanjo para se transformar no anjo decaído. Sabe por quê? Deus não aceita a rebelião. É bonito a gente estar louvando aqui hoje a Deus. Tivemos agora aqui 2 dias de programação, os jovens estão me ouvindo aqui, temos adolescentes, senhora, temos músicos aqui, Levi, temos um corpo de obreiros aqui na minha retaguarda, mas isso de nada vale se não estivermos no princípio de Jesus, que é o princípio da obediência e da submissão à autoridade. Não vale nada. Muitos vão chegar: Senhor, eu nasci na igreja, eu não te conheço. Eu participei lá da festa da UMADESB, lá 2 dias, dia 16 e 17 de junho de 2023, Jesus, mas eu não te conheço. Que coisa dura ouvir, vai ser ouvir de Jesus essas palavras: eu não te conheço, eu não reconheço você. Deus não reconhece nenhuma pessoa que não esteja vivendo o princípio de Cristo, que é o princípio da obediência e sujeição a todas as autoridades que Deus constituiu. Não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é a coisa mais séria que tem na Bíblia que você possa imaginar. Até que alguém me prove o contrário. O assunto mais importante da Bíblia é aprender a obedecer, a se sujeitar, aleluia, à autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Por 10 vezes o povo deixou de crer em Deus na caminhada no deserto. Por 10 vezes o povo de Israel, durante 40 anos, murmurou contra Deus, mas um dia eles se rebelaram. E Deus teve que entrar com julgamento, irmãos. A coisa é grave. Nunca se levante contra uma autoridade. Nunca se oponha, resista a nenhuma autoridade. Se submeta a todas as autoridades que Deus constituiu. O problema começa dentro da casa. Dentro do lar, os filhos não estão honrando os pais como ordena a palavra de Deus. Honra é honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia não colocou
abençoe para que sejas bem-sucedido sobre a face da terra. E as esposas, irmãos, que não aprenderam a honrar o marido, foi falado aqui de Jezabel, foi falado de Acabe. São dois espíritos terríveis, o espírito de Jezabel e o espírito de Acabe. O espírito de Jezabel é o espírito da mulher que se levanta dentro do lar para castrar a autoridade masculina. Castração da autoridade dentro do lar pela mulher. É a mulher que manipula, é a mulher que domina, é a mulher que determina, é a mulher que fala. O marido virou bonequinho na mulher. Isso não é princípio do reino e do governo de Deus. Isso é princípio de Satanás, é espírito de Jezabel. Tem mulher que está castrando a autoridade do marido dentro do lar. Mas eu quero dizer para os homens que estão me ouvindo aqui, só tem espírito de Jezabel dentro da tua casa se você tiver o espírito de Acabe. Mas se você tiver o espírito de Elias, o espírito de Jezabel vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória. É o reino de Deus, é o governo de Deus, é o princípio de Deus. Que venha o reino de Deus, que venha o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feito aqui na terra a tua vontade, como é feita no céu. Deus não aceita isso. O grande problema é não reconhecer a dignidade da autoridade. Mulheres que estão desonrando a autoridade do marido dentro da casa. Mulheres que desonram, não reconhecem a dignidade da autoridade do marido dentro do lar. Vou dar um exemplo para vocês. Depois do dilúvio, o cabeça da humanidade, a autoridade máxima, se chamava Noé. Noé era a autoridade máxima na terra, cabeça da humanidade. Mas ele falhou, se embebedou. Dentro da tenda dele tirou a roupa, ficou nu. Um dos filhos, chamado Cã, entrou, viu e saiu falando mal do pai, provocando o erro de Noé. Os outros dois irmãos, Sem e Jafé, quando ouviram, pegaram o pano de costas, foram andando de costas e cobriram o pai. O que aconteceu, irmãos? Que Cã era um filho rebelde. Cã tinha dentro de si o princípio de Satanás. Pessoas rebeldes estão esperando uma oportunidade, irmãos, para falar mal. Pessoas rebeldes estão esperando o líder falhar para promulgar o erro do líder. Isso é satânico, isso é diabólico. Quando Noé despertou sobre o que aconteceu, como autoridade, a palavra da autoridade que ele tinha, ele amaldiçoou o filho dele. Qual foi o erro de Cã? Foi não reconhecer a dignidade da autoridade. Nós pecamos quando não reconhecemos a dignidade da autoridade das pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida. Toda vez que um líder falhar, toda vez que uma autoridade falhar, teste para mim e para você, se nós somos, aleluia, submissos ou somos rebeldes. Cã era rebelde. Seja velho, eles eram submissos. Se a autoridade é um problema dela com Deus, está lá. O teu problema é permanecer na posição da submissão e do respeito à autoridade. Aleluia. As pessoas erram. Você lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Você lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Resolveram um dia fazer as coisas por conta própria. Quem era o sacerdote que foi chamado, ungido por Deus foi Arão, não foi os filhos. Os filhos viam todo o tempo o pai fazer as mesmas coisas. Um dia deu na cabeça deles, da sua própria imaginação, nós vamos fazer sozinho, sem a presença de Arão, porque a gente já sabe fazer a coisa. Tem pessoas e obreiros, pastor Pantoja, aqui hoje, se levantam e dizem: eu já sei abrir igreja, já sei dirigir culto, me dá uma caixa, e não quer saber da direção pastoral. Está errado. Saíram lá no sensato e foram oferecer fogo na tenda do testemunho. Deus olhou para o fogo e viu que o fogo agora era um fogo estranho. Aparentemente o fogo de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes juntos com o pai também, que era o sumo sacerdote, era o
o mesmo fogo todos os dias, o mesmo fogo. Só que Deus diz que era fogo estranho. Sabe por quê, irmãos? Quando a pessoa faz algo sem autorização da autoridade, que a autoridade não deu permissão, ele está em pecado de rebelião. E a rebelião muda a natureza do fogo. Os fogos são parecidos, eles são iguais assim na aparência, mas Deus olha e diz: esse fogo não é o fogo que eu aceito, é o fogo de pessoas que estão fazendo as coisas sem estar debaixo de submissão da autoridade. O que foi que aconteceu? O fogo de Deus saiu e consumiu. O fogo de Deus verdadeiro consumiu aqueles que estavam levando fogo estranho. Tem gente que está cantando na igreja, mas o canto dele é fogo estranho. Tem gente que está pregando na igreja, Deus me livre disso, é fogo estranho. Tem gente que está dirigindo a igreja, mas a direção dele é fogo estranho. Tem gente que está tocando na igreja, mas o que ele está fazendo é fogo estranho. Cuidado para você não ser consumido pelo fogo daquele que é santo. Daquele que é santo, daquele que é santo, aleluia. Cuidado. Pessoas rebeldes vão manifestar a sua rebelião, uma hora ou outra. A rebelião se manifesta por palavras, pelo pensamento e pela razão. São os três canais da manifestação da rebelião: pensamento, palavras e razões. Pessoas rebeldes vão manifestar palavras rebeldes. Você lembra de Arão e Miriam? Irmãos mais velhos de Moisés? Entraram na tenda de olha, e Moisés cometeu uns problemas lá, casou com uma mulher típica, chique, causou um desconforto, uma náusea, um mal-estar familiar. E Arão e Miriam tinham toda a liberdade, no nível familiar, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, no nível familiar, de chamar Moisés e tratar com eles como os irmãos mais velhos. Tinham autoridade por isso. Mas dentro do trabalho de Deus, não. Porque quem Deus chamou para liderar e ter governo sobre Israel foi Moisés, era o caçula. Não vamos confundir as coisas. Ok? Começaram a falar mal. A Bíblia diz: e Deus ouviu. Números capítulos número 13. Deus ouviu. A Bíblia não diz que Moisés ouviu, mas quem ouviu? Deus ouviu. E o que foi que Deus ouviu? Palavras rebeldes. Quantas vezes você pode estar caindo nesse laço? Sai daqui, te reúne em algum lugar aí para falar de autoridade. Ninguém ouviu? Eu te garanto que assim como as orações sinceras chegam diante de Deus no trono, no céu, palavras rebeldes chegam aos ouvidos de Deus. Deus está ouvindo tudo o que eu e você estamos falando. Cuidado. Deus falou para Moisés: chama Arão e Miriam lá na tenda do testemunho. Se reuniram os três lá. Deus falou assim: vocês não tiveram medo, temor, receio de falar do meu servo Moisés, que é fiel a mim em toda a minha casa? Quando eu falo com um profeta, eu falo em sonhos e visões. Mas quando eu falo com Moisés, eu falo face a face, e ele vê a forma do Senhor. Não tiveram temor, não tiveram medo de falar do meu servo Moisés. Olha, uma coisa grave. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e todas as autoridades que há foram por eles constituídas. Todo que resiste à autoridade, resiste a Deus que ordenou a autoridade. O nosso problema, irmãos, é achar que a gente, se falando de alguém, soprando uma autoridade, a gente não está soprando a Deus. É aqui que está o erro. É aqui que mora o erro. Não, a gente quer servir a Deus, mas se levantando contra a autoridade. Isso é o princípio de Satanás. Ele veio dividir, mas Jesus veio trazer a unidade. Ele veio destruir, Jesus veio reconstruir. Ele veio separar, Jesus veio restaurar todas as coisas nos céus e na terra. Ele veio trazer a unidade. É um só Deus, é um só reino, é uma só fé, é um só Espírito, é um só Evangelho, é uma só palavra, aleluia, é uma só igreja.
os irmãos já sabem. Não foi contaminação natural, foi juízo de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos, quando entra o pecado na rebelião? Você já ouviu falar no iceberg? Quem já ouviu falar no iceberg? Aquela montanha de gelo, né? Diz aí os físicos que quando você vê uma ponta de gelo sobre as águas, no mar, quando despenca lá, né, aquele pedaço de gelo gigante, o que você vê é 10%. Quantos por cento? 10%. 90% da massa da montanha de gelo você não consegue ver lá embaixo. Assim são pessoas que pronunciam palavras rebeldes. O que ele está falando, irmãos, é só uma demonstração pequena do que está dentro do coração dele. Precisa ser tratado. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Todos nós precisamos da libertação do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus e da palavra da verdade. Mas eu creio e profetizo em nome de Jesus, esse mal vai ser arrancado da tua vida e da minha vida, para a glória de Deus. Haverá cura, restauração e milagre interior. Satanás vai ter que tirar o dedo da tua mente, Satanás vai ter que tirar o dedo do coração, do teu coração, porque o teu coração é morada do Espírito Santo. Aleluia. A viagem ficou uma semana, o povo estava caminhando, a rebelião fez o acampamento de Israel ficar parado por uma semana. Deus falou, como forma de julgamento, vai ficar fora do arraial Miriam 7 dias. Pastor, por que o Arão não pegou lepra? Porque quem era a cabeça da rebelião era Miriam. Deus pega logo a cabeça do motim. A rebelião é contagiosa. A rebelião, irmãos, é como uma gangrena, é como um mal que vai se proliferando, é como um câncer. Camarada chega com o outro, não viu o que o cara falou? Eu ouvi. E aí, se é, mas ele é isso, aquilo, é verdade. Aí um vai falando pro outro, quando vê, irmão, já tem 5, tem 10, tem 20, tem 30, se levantando contra a autoridade. Assim é também na casa de Deus. Toda vez que a rebelião, a tenda fica imóvel, aleluia, as coisas não avançam, o mal tem que ser arrancado do nosso meio, para que Deus venha ser entronizado, aleluia, no meio do seu povo. Pecado terrível. Por 10 vezes Israel murmurou, deixou de crer em Deus, pecado de murmuração, pecado de incredulidade, mas Deus não puniu. Mas se levantou, irmãos, um dia, um tal de Corá, Datã e Abirão, 3 líderes do povo, pessoas eminentes, se levantaram contra a liderança de Moisés, contagiaram 250 levitas. Eles eram da tribo de Levi. Não todos eles, mas 250 levitas foram lá com Moisés. Ei, Moisés, que negócio é esse? Quer mandar no povo de Deus? Por que esse negócio aí? Tu colocaste teu irmão Arão? Tu colocou ele aí só porque é teu irmão? Que todo mundo aqui é santo, a Assembleia é santa, nós todos somos santos. Nós, que negócio é esse, Moisés? A gente também quer partilhar esse negócio aí, está só para vocês, né? Moisés se jogou no chão, como um homem que conhecia o que era autoridade, a noção de autoridade de Moisés era altíssima, se jogou no chão, ficou prostrado, sabendo a bronca que eles estavam se metendo. Se levantou e disse: basta, levitas, amanhã vocês vão trazer o incensário. E Deus, para conhecer quem ele escolheu, Moisés disse Arão. Moisés disse: quem é Arão? É uma pulga no deserto, rapaz. Vocês acham que fui eu que abri o mar vermelho? Fui eu que mandei as pragas do Egito? Não fui eu, fui Deus. Foi Deus que me chamou e me colocou aqui. No dia seguinte, eu resolvi exterminar todo o acampamento. Ia deixar só Moisés vivo. E Arão e mais alguns. Moisés orou e disse: Senhor, pelo pecado de um, perecerá toda esta multidão. Eu disse também: eu não vou punir toda a congregação, mas os cabeças eu vou punir. Aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que imediatamente saiu fogo, o mesmo fogo que consumiu Nadab e Abiú, porque se levantaram em insubmissão para fazer as coisas de Deus quando Deus não ordenou. O mesmo fogo saiu e matou 250 levitas, caíram mortos, chamuscados, queimados e carbonizados. É um pecado que Deus não tolera, irmãos.
E nós temos que, se amamos a Deus, estamos andando na sua pisada. O que é pecado para Deus é pecado para nós. Aquilo que aborrece a Deus também nos aborrece. Aquilo que não agrada a Deus também não nos agrada. E Deus fez. Deus disse: todo mundo se afaste da tenda de Corá, da tenda de Abirão. E aí se abriu a terra. Tudo que era deles, contenta demais, família, desceram tudo vivo para o abismo. E a terra se fechou. O povo saiu desesperado, gritando. Deus puniu a rebelião, puniu lá no céu quando houve rebelião, puniu no meio do deserto. E eu quero dizer para você, meu camarada não entende, está descendo no leito, está na enfermidade, a porta está fechando, é disciplina de Deus. Pode você estar no juízo de Deus, cuidado, olha, veja como está a sua vida diante do Senhor. Você pensa, irmãos, que o pecado da rebelião é resolvido com uma pregação como essa aqui? A quem dera. Com semanas e semanas de culto de doutrina aqui, Deus fosse louvado por isso. Infelizmente, quero dizer para você, só através de experiências dolorosas, nós seremos libertos de nós mesmos. Deus vai trabalhar para arrancar tudo que não presta, que o diabo ainda colocou na nossa mente e no nosso coração. Será arrancado, será extirpado, será feita uma cirurgia por meio da espada do Espírito Santo. Vai ter que acontecer. No dia seguinte, irmãos, o povo, além de se humilhar, sabe o que foi que fizeram? Foram lá para matar o Moisés. Se reuniu o povo todo lá. Quando Deus disse: vão tocar no meu ungido, não vai tocar não. Não vai tocar no meu ungido não. A Bíblia diz que Deus lançou uma praga no meio do povo. Começou a cair onde? Começou a cair onde? Começou a cair, muita gente morrendo. Moisés, coração de Jesus, né? Podia dizer que fique bom essas pragas, tudo que já me deram tanto trabalho. Mas o verdadeiro líder, ele tem o coração de Deus. Ele não quer ver a destruição dos dissidentes, mas a restauração e a reconciliação dos rebeldes. Moisés falou para Arão: pega o incensário e corre rápido, porque a praga já começou e a intercessão não vai resolver. Tem que ter expiação. Arão fez a expiação e quando ele terminou, a praga cessou. De Arão para frente, todo mundo vivo. De Arão para trás, 14.900 pessoas mortas no acampamento. 14.900 pessoas morreram porque se levantaram contra o governo de Deus. Mas eles não achavam que estavam se levantando contra Deus. Eles achavam que estavam se levantando só contra Moisés. Aí que mora o nosso erro. Davi é dito um homem segundo o coração de Deus. Porque na matéria de governo, ele nunca errou, nunca falhou, nunca levantou um dedinho contra uma autoridade. Nunca. Teve oportunidades em legítima defesa, na preservação da sua vida, de matar o rei Saul. Porque todos nós temos um Saul dentro de nós. Saul é aquele que quer revidar, é aquele que quer pregar as pessoas na parede, que quer ofender as pessoas. Saul são as pessoas que têm uma lança na mão ou na língua para ferir as pessoas, os outros. Você sabe qual é a sensação de todo Davi? Quando recebe uma lança que quer tirar sua vida, é pegar a lança que ficou na parede e lançar de volta contra aquele que lançou aquela lança. Mas se todo Davi, eu creio que você é um Davi para a glória de Deus, você não vai pegar a lança que lançaram contra você para lançar contra quem te lançou. Não, porque se você fizer isso, você vira um Saul. Agora, para matar o Saul que está dentro de Davi, o processo é difícil, mas Deus restaura, Deus faz uma mudança, Deus vai arrancar o espírito da rebelião, Deus arrancou de Davi. Davi queria tirar a vida de Saul, ele dizia: meu rei, ó meu Senhor. Olha o respeito à autoridade. A maior autoridade do Antigo Testamento é Moisés. A segunda maior autoridade do Antigo Testamento é Davi. A maior autoridade do Novo Testamento é Jesus Cristo, de toda a história do universo. A segunda maior autoridade do Novo Testamento é João Batista. As maiores autoridades da Bíblia.
Davi e João Batista. Jesus chega com João Batista e disse: eu tenho que ser batizado. Ele disse: não faz um negócio desse. Eu que preciso ser batizado. Tu és santo, tu és justo, tu és perfeito, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Tu não precisa ser batizado. Jesus disse: deixa por hora. Deixa por hora para que se cumpra toda a justiça. E eu vi um pregador, irmão, dizendo que ele passou 20 anos querendo entender qual era a justiça que Jesus tinha que cumprir, já que ele era justo, perfeito, santo, aleluia, não tinha engano, tolo, falsidade, hipocrisia. Ele era santo, 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 santo. Depois de 20 anos, estudando, orando, viajou, foi em seminário, procurou pregador, preletor, doutor, ninguém respondeu a pergunta dele. Um dia o céu se abriu, depois de 20 anos, o Espírito Santo trouxe a resposta. E disse: a justiça que Jesus cumpriu foi a justiça da obediência à autoridade. A maior autoridade do Novo Testamento, também de toda a história humana, foi João Batista, nesse assunto que nós estamos tratando. Mateus capítulo 11, versículo 10, 11, 12. Jesus disse assim: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você pode ser maior que João Batista se você for humilde, se você for quebrantado, se você for servo. Jesus disse isso. Ninguém é maior. Para poder começar qualquer trabalho, tem que ter revelação, tem que ter a aprovação de Deus. E para ter revelação e aprovação de Deus, tem que ter sujeição a quem está no lugar. Quem foi que Deus colocou? Jesus podia dizer assim: eu vou começar o trabalho, eu vou começar a obra, porque eu sou o Criador do mundo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Eu, João Batista, fica aí meu, eu vou começar meu ministério pelo lado daqui. O reino de Deus é ordenado. O reino de Deus tem princípio. O reino de Deus tem dono. O reino de Deus tem alguém que está vigiando o trono do céu e olhando tudo direitinho como se passa sobre a face da terra. Jesus chega e reconhece que a autoridade de João Batista. E diz: eu preciso me submeter ao teu ministério. Eu preciso me sujeitar à tua liderança. Eu tenho que me colocar debaixo da tua autoridade. Irmãos, quando Jesus se submete ao ministério, à autoridade que estava em João Batista, adivinha o que acontece? Mateus capítulo 3, o céu se abre, aleluia, o Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus, e o Pai parado no céu diz: este é meu filho amado, este é meu filho amado, que me dá muita alegria, que eu me alegro com ele, aleluia. Eu creio hoje, fica de pé em nome de Jesus, que o céu vai se abrir sobre a tua vida. Que o céu vai se abrir sobre a Assembleia de Deus de Santa Bárbara, tempo central. O céu só se abre, irmãos, aleluia, quando Deus encontra pessoas que aprenderam a obedecer e se submeter. Os filhos honram os pais, se submetem à liderança e à autoridade dos pais. Aleluia, as esposas se submetem à autoridade dos maridos. Os obreiros se submetem à autoridade pastoral. Isso não é questão de privilégio, isso é questão de honra. Deus próprio respeita a sua palavra. Quando Deus foi destruir o povo, e disse assim: Moisés, o teu povo, Êxodo 33, se o teu povo se corrompeu. Mas não era o povo de Deus. Por que Deus disse que era o povo? Porque Deus delegou a autoridade. Quando Deus delega a autoridade, ele partilha do seu governo com alguém, e esse alguém agora passa a ser o representante de Deus. Nós precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos entender esses valores, precisamos entender esses princípios, senão nosso culto é vazio, nossa pregação não tem sentido, nossa reunião, irmãos, não tem valor algum para Deus. Reconheça quem Deus colocou sobre a tua vida. Se sujeite, se submeta. Davi nunca caiu, porque ele não olhava Saul, ele olhava o santo que estava Saul. Se eu olho para a autoridade que Deus colocou sobre alguém, eu nunca vou errar, eu nunca vou cair. Não importa quem é o homem, importa a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. Não faz diferença quem é, importa quem Deus chamou, importa quem Deus chamou. Você lembra de Paulo? Saulo caído lá na estrada de Damasco.
em Damasco, e lá será dito o que te deve fazer. Ele ficou 3 dias orando, jejuando, 3 dias orando, jejuando, não comeu nem bebeu. Deus deu uma visão para ele. Adivinha quem ele viu, irmãos? Um servo anônimo, chamado Ananias. Lá veio o servo do Senhor na visão. Aleluia. Ele podia dizer: não, Senhor, eu não quero ele não. Eu quero Pedro, eu quero Tiago, eu quero João, eu quero esse que é coluna da igreja. Não, Paulo entendia de autoridade. Ele se submeteu, Ananias, como se submetesse ao próprio Jesus. Se submeta, aleluia, aprenda a olhar a dignidade da autoridade, aprenda a reconhecer as pessoas que Deus colocou sobre a tua vida, aleluia, para você não cair em maldição. Todo que resiste à autoridade ordenada por Deus, resiste ao próprio Deus que ordenou a autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Coloque isso no teu coração. Todas as autoridades foram por ele constituídas. Se opôs à autoridade, está se opondo a Deus. Ah, mas ele está errado, não importa. Obedeça, se submeta. E quando não der para obedecer, aleluia, a gente não obedece. Que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. A obediência é externa. A submissão, ela é interna. A obediência é condicional. A submissão é incondicional para quem quer servir a Deus. Sempre serei submisso. Não importa a situação ou a circunstância. Mas a obediência, ela é condicional. Eu posso ser submisso e desobediente. Sim, posso. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para Nabucodonosor. Disseram: ó rei, oh, majestade, respeito, até na hora de desobedecer. E as esposas, que muitas vezes distratam os seus maridos, são grosseiras, arrogantes, são petulantes, não têm respeito com a liderança do marido, estão em pecado diante de Deus. Era um rei profano, era um rei ímpio, era um rei absolutista, era um rei que não pagão, mas eles disseram: ó rei, ó majestade, até aqui a gente pode se submeter e te obedecer, a gente continua submisso, a gente reconhece que a autoridade aqui é você, mas a gente não pode mais te obedecer, porque você infringiu a lei de Deus. Só existe uma condição em que o crente não vai obedecer: quando a autoridade te ordenar e mandar fazer alguma coisa que viole a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez não fosse a palavra que você quisesse ouvir nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus preparou essa palavra para você. É uma palavra que não é minha, não é do pastor Pantoja, é uma palavra que está aqui, é a palavra da verdade. Pessoas obstinadas, rebeldes, pessoas que se opõem, se levantam contra a autoridade. Judas e Pedro falam que são pessoas, irmãos, como animais irracionais, bestas feras. Não tem mais controle, perderam todo o freio. Miriam pode ser restaurada porque a sua rebelião foi mais camuflada, mais contida. Mas Coré, Datã e Abirão foi declarada. Toda rebelião declarada será punida por Deus de forma severa. Os anjos estavam, Miguel, que é um arcanjo poderosíssimo do reino de Deus, do governo de Deus, estava lutando contra Satanás pelo corpo de Moisés. Mas nesta guerra, o anjo poderoso não ofendeu a autoridade de Satanás. Paulo fala em Efésios 1, ele é o Deus deste século. Jesus diz no Evangelho, ele é o príncipe deste mundo, ele ainda é uma autoridade. Você já viu o pregador dizer assim: ei, vamos botar a cabeça de Satanás aqui, todo mundo vai pisar na cabeça de Satanás, não conhece Bíblia. Porque Pedro nos ensina, e Judas também, que os anjos, sendo mais fortes em poder e autoridade do que nós, não ousaram ofender a autoridade de Satanás. Mas disseram: o Senhor te repreenda, Satanás. Eles ficaram na posição deles. Deus te convida hoje a ficar na posição. Aleluia, os anjos são mais poderosos do que nós. Mas respeita as autoridades.
não significa, irmãos, aleluia, subestimar Satanás. 1 Coríntios capítulo 3 diz, Paulo diz, nós não subestimamos os ardis de Satanás. Isso é uma coisa. A outra coisa é não reconhecer que ele é uma autoridade. Sim, o céu, os anjos, os arcanjos reconhecem a autoridade que Deus conferiu a Satanás. Nós precisamos reconhecer as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. É papai, é mamãe, é esposo, é marido, é pastor, é obreiro. A Bíblia se sujeitai a todos os que fazem a obra de Deus. Glória a Deus. Eu quero parar de pregar, mas a minha boca não quer parar. Você lembra de Balaão? Estou encerrando. O Espírito Santo está me alfinetando aqui. Você lembra de Absalão? Absalão não, Balaão, profeta profano, que se vendeu. Deus falou para ele que vai fazer assim, 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 assim. Chegou, ele quis mudar as coisas. No final da história, teve o pé esmagado no muro de pedra. A mula caiu sobre ele, joelho. Foi esmagado. E na hora apareceu o anjo do Senhor e ficou meio atordoado. Ele disse, por que tu estás desobedecendo a ordem de Deus? Não, daqui para frente, se quiser até volta. Eu disse, não, tu vai, mas só vai falar e fazer aquilo que eu já te ordenei. Muitos de nós vamos ter que ter a perna esmagada contra o muro de Deus. Para aprender a andar devagar. Você está andando muito rapidinho. Você está muito apressado, vai devagar. Aleluia, só quem teve a perna esmagada pelo juízo de Deus passa a andar devagar mesmo. Miriam passou a fechar mais a boca. Balaão teve que andar mais devagar. Cuidado, Deus está no controle de todas as coisas. Levanta a tua mão para cima. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar o teu povo, quero te apresentar a tua igreja, quero te apresentar a liderança desse ministério. Aleluia, Senhor. João Pantoja, sua esposa, todo este corpo de obreiro, pastor Jetson, vice-presidente, pastor Max, vice-presidente aqui, todos os diáconos, os presbíteros que estão aqui, são autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. O nosso dever é servir ao Senhor, servindo a eles. O nosso dever é se submeter a eles como se submete a ti próprio, Senhor, porque este é o teu princípio. Todas as autoridades foram constituídas por ti. Todo espírito de rebelião começa a queimar, Senhor, agora. Seja arrancado, que haja arrependimento, que haja confissão, que haja renúncia desse pecado na tua vida. Em nome de Jesus, lança fora, te reconcilia com Deus hoje. Hoje é noite de você buscar uma reconciliação com o céu. Deus, que se abre o céu nesse lugar, como nas águas do batismo do Rio Jordão. Aleluia, que o Espírito Santo se manifeste, que o Senhor possa dizer, eu estou alegre com a minha filha, eu estou alegre com o meu filho. Eles estão se submetendo às autoridades que eu constituí sobre a terra, em nome de Jesus. Espírito de Satanás, espírito de oposição, espírito de rebelião, cai por terra na autoridade que há no nome de Jesus, e que venha o reino de Deus, o seu poder e a sua glória para sempre na igreja, em nome de Jesus. Amém.